Furacão Ian atinge a Carolina do Sul com ventos de 85 milhas por hora depois de devastar a Flórida. 21 pessoas morreram, 2 milhões continuam sem luz. Brasileiros contam os momentos de terror que passaram no meio da tempestade na Flórida. Saúde mental. A OMS sugere yoga nos escritórios para combater ansiedade, estresse e depressão. Senado dos Estados Unidos aprova resolução apoiando eleições livres no Brasil sob a ameaça de rompimento de relações. Faltando 2 dias para os eleitores irem às urnas, a comunidade brasileira no exterior já começou a se preparar para o processo democrático. Eu vou votar pela primeira vez em 20 anos. Boa noite. A edição de hoje começa falando do furacão Ian, que atingiu no começo da tarde a Carolina do Sul. Na Flórida, hoje foi o segundo dia de Operação Rescaldo. As autoridades confirmaram 21 mortes, mas esse número deve subir conforme as equipes de emergência acessam as áreas mais devastadas. Olha, muitas regiões estão completamente alagadas. 2 milhões de pessoas ainda permanecem sem energia elétrica. O governador Ron DeSantis anunciou logo cedo que mais de 3 mil casas já foram visitadas pelas equipes de resgate. Eles foram de porta em porta verificando os moradores. Os agentes estão atuando por toda a região costeira, sudoeste e também no interior dos condados. DeSantis também disse que mais de 1.000 milhas de estradas já foram limpas e estão liberadas para tráficos. I was happy to see the traffic flowing in Southwest Florida. Além dos grupos de socorro estaduais, voluntários também estão ajudando de barco. Este pessoal, chamado Cajun Navy, está acessando pelo mar áreas devastadas da ilha de Sanibel. Durante a passagem, alguém grita de uma casa na ilha. Eles param o barco para resgatar um casal. Em Wauchula, no condado de Hardee, a cena se repete. Vizinhos ajudando vizinhos. Lynn Miller está dirigindo a picape 4x4 em áreas inundadas para retirar pessoas que estão ilhadas por causa do rio que transbordou. É o pior que já vi. Estou aqui há 62 anos e o rio nunca esteve tão alto assim, nunca. Em outras áreas onde a água ainda não baixou, o resgate acontece de helicóptero. As imagens da devastação continuam chegando. Fort Myers, Naples, a ilha de Sanibel foram algumas das regiões mais atingidas pelos ventos violentos e chuvas de Ian. 90% dessas áreas estão destruídas. Esta casa de Fort Myers teve até a banheira arrancada pela força do vento. Foi parar do lado de fora. Nesta marina, na mesma região, o furacão destruiu e empilhou dezenas de barcos. O prejuízo é milionário. Em Cape Coral, esta mulher voltou para casa hoje para encontrar tudo inundado e devastado. O diretor de emergência do condado de Osceola, Bill Litton, disse que o estrago foi histórico e completou: é o pior cenário de inundação e devastação. Autoridades ainda estão avaliando o tamanho do estrago provocado pelo furacão Ian, mas especialistas já dizem que pode ser o mais caro da história da Flórida. Olha, a repórter Carla Marinho conversou com alguns brasileiros que enfrentaram aí a força do furacão aqui na Flórida. Tiveram prejuízo e agora tentam descobrir os próximos passos. Olha só. A passagem do furacão Ian mudou completamente o cenário de parte da região costeira do estado da Flórida e a vida de muitos residentes. Foi assim, surreal. Eu acho que essa é a palavra, né? Eu não lembro a última vez que eu fiquei tão aterrorizada desse jeito. 1h, eu não aguentei com o barulho do vento. Eu não queria acreditar que aquele barulho era o vento. E era um barulho muito forte, muito forte, muito forte. Estava vindo de todos os lados. Acaba que formou um corredor, né, de vento muito forte. E a sensação que eu tinha era que a qualquer momento eu ia viver cenas de um desenho animado, sabe? Quando a casa sai toda assim, sai inteirinha do chão e vento leva. A sensação que eu tinha era essa. Essa foi a primeira experiência da Jéssica com um alerta de furacão. Ela, o esposo e a filha chegaram em Orlando no início do ano. Nós sabíamos que podia acontecer, mas de certa forma eu ouso dizer que eu me senti um pouco segura por
como o governo lidou com a situação. De acordo com o censo americano, mais de 63 mil brasileiros declarados vivem no estado da Flórida, cerca de 12.300 só na região de Orlando. Com a passagem do furacão Ian desde a última quarta-feira, muitos desses brasileiros que vivem nas áreas mais atingidas sofreram algum dano material causado pela tempestade devastadora. Agora, na calmaria, eles podem e devem acionar o seguro. É importante você datar, ter a hora e data do que ocorreu, tirar foto e descrever como ocorreu. E o que ocorreu com isso, a perda que você ocorreu. Então, se for no seu carro, a hora que você teve a enchente, o alagamento, a hora que a árvore caiu, aonde estava, como estava, tira foto e você vai mandar isso para a seguradora. Mas também é preciso ficar atento. De acordo com o Departamento Financeiro da Flórida, é neste momento que os golpistas de seguro entram em ação. Não é qualquer empresa que vai entrar em contato com você, ou é a sua seguradora, ou será o departamento do governo que vai oferecer isso. Então não assine qualquer coisa. O presidente Joe Biden aprovou fundos federais para desastres para 9 condados da Flórida e mais áreas podem ser aprovadas à medida que as autoridades avaliam os danos após a tempestade. Os condados de Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Hillsborough, Lee, Manatee, Pinellas e Sarasota já podem solicitar assistência financeira online através do disastersassistance.gov ou por telefone ou ainda pessoalmente em centros de processamentos federais que em breve serão criados na Flórida. Esse pacote financeiro vai ajudar diretamente as pessoas a pagar por moradia temporária e reparos domésticos, oferecer empréstimos com juros baixos para cobrir perdas de propriedade não seguradas e financiar outros programas federais para ajudar indivíduos e empresários a se recuperarem de uma das maiores tempestades já registradas no país. O brasileiro que contrata o seguro, independente do status migratório, ele vai ter a cobertura, tanto no carro quanto na casa. Já as pessoas que não têm o seguro, é necessário entrar no site da FEMA, fazer o cadastro, e o site da FEMA ele vai disponibilizar assistência básica sanitária, vai oferecer comida para as pessoas cadastradas nesse link. E é feita uma avaliação para cada qual pessoa e qual valor será disponível para cada um. Hoje, os aeroportos de Orlando e Tampa reabriram as portas e retomaram aí os pousos e decolagens. Em 2 dias fechados por causa da tempestade, cerca de 1.900 voos foram cancelados. Isso significa um prejuízo no setor de turismo de 7 bilhões de dólares. Segundo o FlightAware, plataforma que rastreia decolagens em tempo real, o Aeroporto Internacional de Orlando foi recordista de suspensões, 414 viagens desmarcadas, cerca de 94% dos voos previstos. No ranking, logo em seguida, aparece o Aeroporto Internacional de Tampa, com 92% dos deslocamentos aéreos suspensos. Ao todo, foram 189 embarques interrompidos. O influencer brasileiro Pedro Certezas acabou perdendo o voo por causa do furacão. Ele ficou num hotel em Orlando e postou um vídeo nas redes sociais falando da tempestade. E chegou aí o furacão Ian, tá chegando o furacão, e aí o aeroporto fechou. E aí a gente vai voltar na sexta, né? Tudo der certo, o aeroporto abre sexta-feira, nosso voo é sexta-feira à noite. Se ele não for muito afetado e tudo mais, mas a princípio vai abrir sexta-feira. Além dos aeroportos, os parques da Disney, da Universal e cruzeiros também fecharam as portas durante o furacão Ian. Foram 2 dias parados, o que pode ter provocado um prejuízo estimado de 7 bilhões de dólares no turismo na Flórida. O estado está entre os mais visitados por turistas estrangeiros, principalmente os brasileiros. Só Orlando recebeu no ano passado 59 milhões de visitantes. O furacão chegou justamente no momento em que a Flórida começava a se recuperar de 2 anos de pandemia. Olha, o furacão Ian chegou, como a gente falou, no início da tarde aí na Carolina do Sul, com ventos de 85 milhas por hora, mas já foi rebaixado para um ciclone pós-tropical. Os especialistas dizem que para enfrentar essa tempestade aí, eles apostam em tecnologias de ponta. Olha só.
As autoridades estão usando um sistema interativo de mapas que monitora rios, níveis da costa, chuva e ventos em tempo real para prever inundações. O engenheiro do estado, Matt Laufer, disse que a nova rede de alerta possui 400 indicadores que cobrem 3.000 milhas de áreas sob ameaça. Então, quando os níveis atingem um certo risco, recebemos um alerta sobre isso, disse Matt. O aprendizado para investir em tecnologia e infraestrutura veio depois da passagem das tempestades destrutivas como Florence e Matthew. O Centro Nacional de Furacões e o Serviço Nacional de Tempo fornecem suporte de dados constante para o supercomputador da Carolina do Norte, que transmite os resultados em tempo real. Com essas informações, os técnicos conseguem prever a tragédia e avisar a população local sobre os perigos. Matt lembra que o aquecimento global vai provocar tempestades cada vez mais intensas e frequentes, além da subida do nível do mar. Por isso, sistemas como esse são valiosos para os moradores, e a Carolina do Norte exibe com orgulho o equipamento. No próximo bloco, você vai ver como estão os preparativos para as eleições brasileiras. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou 4 aplicativos para ajudar o eleitor a votar e acompanhar a apuração também. A gente te mostra ainda que tem brasileiro que vai viajar de um estado para o outro só para poder exercer a cidadania e votar para presidente do Brasil. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Shop. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Já voltamos e para falar que apesar da destruição provocada pela passagem do furacão Ian, as eleições brasileiras na região central da Flórida vão acontecer normalmente no próximo domingo. O cônsul encarregado da sede diplomática de Orlando gravou um vídeo convidando os brasileiros a exercerem a sua cidadania. Tenho muita honra de convidá-los a votarem, aqueles que já estão previamente registrados, neste domingo, dia 2 de outubro, entre 8 da manhã e 5 da tarde, para presidente do Brasil. Como sabem, o pleito será realizado no West Campus do Valencia College, situado em 1800 South Kirkman Road. Estaremos lá, nós e a equipe do vice-consulado, mais os voluntários que se apresentaram para essa grande festa da democracia e da cidadania brasileira. Então, aguardo vocês, dia 2 de outubro, Valencia College, West Campus, e desejo a vocês um bom voto. E faltando 2 dias para os eleitores irem às urnas, a comunidade brasileira no exterior já começou a se preparar para o processo democrático. O número de cidadãos participando da votação deste ano é recorde. Alguns dos brasileiros que moram fora do país vão votar pela primeira vez em 2 décadas. A repórter Eloaura Zen conta essa história pra gente. São quase 700 mil brasileiros votando fora do país, um aumento de 40% em relação ao último processo eleitoral. Quem colabora para esta equação democrática são aqueles que há anos vivem no exterior, mas não necessariamente exerciam o papel de cidadão. A Relações Públicas Leila Knob Krafft, por exemplo, há quase 2 décadas não votava, mas este ano ela quer mudar essa narrativa. Eu vou votar pela primeira vez em 20 anos. Os Estados Unidos são o maior colégio eleitoral dos brasileiros que residem no exterior, com mais de 180 mil cidadãos aptos a votar. Muitos, porém, não vão exercer o seu dever democrático por conta das longas distâncias a serem percorridas. Mas no caso da Leila, não há longura que a separe das urnas neste domingo. Eu moro em Austin, no Texas, e a nossa zona eleitoral é em Houston, que fica a praticamente 3 horas de carro da nossa casa. Essa é a eleição mais importante das últimas décadas para o nosso país. A gente sabe que o Brasil é uma democracia bastante jovem, a gente está praticamente apenas engatinhando no processo democrático, e eu quero participar, eu acho que é meu dever de cidadã,
e tenho esperança que talvez meu voto faça diferença para garantir o processo democrático no país ainda por muitos anos. Para votar, os brasileiros precisam ter em mãos o passaporte ou um documento de identificação com foto emitido pelas autoridades brasileiras. Independentemente da zona eleitoral de cada um e do fuso horário no qual se encontra o eleitor, as urnas brasileiras no exterior funcionam das 8 da manhã às 5 horas da tarde do horário local. E olha, ainda falando de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou 4 aplicativos que podem ajudar o eleitor a consultar o local de votação, fazer denúncias de irregularidades e até acompanhar a apuração do resultado dos votos. O primeiro deles chama e-Título, é a sua via digital aí do título eleitoral. Por lá você pode ficar sabendo a sua situação eleitoral, dá para fazer a justificativa de ausência e dá também para ver a localização do seu voto. Segundo, é boletim na mão, serve para os eleitores acompanharem aí o resultado das apurações nas urnas eletrônicas. E o terceiro é Pardal. As pessoas podem denunciar irregularidades em tempo real. O último é o Tira Dúvidas pelo WhatsApp. É um robô virtual que fornece informações sobre o processo eleitoral e checa notícias falsas. Esse serviço está disponível no telefone do Brasil, então anota aí o número 619637-1078. Esses aplicativos estão disponíveis nas lojas virtuais aí da Apple Store e da Play Store também. A divulgação dos votos vai começar às 5 horas da tarde, horário de Brasília, no domingo. E olha, o Senado americano aprovou uma resolução inédita apoiando as eleições justas, livres e pacíficas no dia 2 de outubro. Essa iniciativa foi aprovada por unanimidade e mostrou a importância da votação brasileira para Washington. A medida aprovada pelo Senado deixa claro que os Estados Unidos vão reconhecer o resultado das eleições do Brasil logo depois que os observadores e organizações internacionais afirmarem que o voto foi livre e justo. Os legisladores americanos alertaram que qualquer ação antidemocrática não será apoiada, e isso pode resultar em rompimento das relações com os Estados Unidos. A resolução não tem valor vinculante. Isso significa que não é de cumprimento obrigatório do Poder Executivo. Mesmo assim, tem peso político por representar a opinião formal da Câmara Alta americana sobre os interesses estrangeiros. Depois do intervalo, você vai ver que um estudo curioso apontou que algumas pessoas mudaram a personalidade durante a pandemia de Covid-19. Os médicos ainda investigam se isso é temporário ou definitivo. Vai ver também que um médico sanitarista brasileiro virou diretor da Organização Pan-Americana de Saúde. O mandato dele começa em fevereiro do ano que vem e vai durar 5 anos. Já já a gente te mostra quem é. Já estamos de volta e com uma boa notícia para a comunidade. O real, a moeda brasileira, vai ganhar uma versão digital em 2024. O anúncio foi feito pelo próprio Banco Central brasileiro. Segundo os especialistas, a nova medida vai facilitar pagamentos, transferências de recursos, a compra e venda de imóveis também, além de outras medidas. O projeto surgiu na esteira global das criptomoedas. Vários bancos centrais do mundo passaram a desenvolver suas próprias moedas digitais para acompanhar aí a tendência. E o Brasil, claro, também fez a mesma coisa. A moeda digital vai ter o mesmo valor da convencional, vai ser usada aí de forma livre, podendo ser convertida em papel moeda. Especialistas dizem que isso pode facilitar muito a vida dos brasileiros que moram aqui no exterior. E agora a gente fala de Copa do Mundo, faltando menos de 2 meses para começarem os jogos no Catar, Península Arábica. A seleção brasileira vai ter uma tecnologia como aliada. Os atletas vão começar a usar um anel inteligente para monitorar a frequência cardíaca, a qualidade do sono, a temperatura corporal e outros dados. Esse anel possui vários sensores que vão registrar e verificar a saúde dos jogadores. Ele fica mais próximo das artérias, por isso é considerado mais preciso que os antigos equipamentos em forma de pulseiras e relógios. A ideia é que os jogadores usem esse mini equipamento todo dia e noite. Só não vão poder usar durante os jogos. Os dados monitorados serão enviados à comissão técnica via aplicativo, que vai fazer a análise das informações. O anel inteligente deve principalmente registrar a qualidade do sono dos jogadores. Como a Copa do Mundo de 2022 será mais curta, dormir bem será essencial para a recuperação do corpo e para tentar conquistar o Hexa. Cada anel desses custa em torno de R$ 1.500.
Mudando de assunto, o médico sanitarista brasileiro Jarbas Barbosa foi eleito novo diretor da Organização Pan-Americana de Saúde. O mandato de Jarbas, desse médico, vai ser de 5 anos, com possibilidade de reeleição. A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, é um escritório da OMS e cuida da saúde pública das Américas. A organização possui 35 estados-membros. A eleição aconteceu durante a 30ª Conferência Sanitária Pan-Americana. Agora, a OMS deve nomear oficialmente Barbosa como diretor. Ele deve assumir o cargo no dia 1º de fevereiro do ano que vem. O médico sanitarista Jarbas Barbosa é especialista em saúde pública e epidemiologia. Já foi presidente da Anvisa e ocupou vários cargos públicos, como o do Ministério da Saúde de 2015. Bom, e olha só essa notícia aqui curiosa. Um novo estudo apontou que algumas pessoas mudaram a personalidade durante a pandemia de Covid-19. Agora os cientistas estão aí estudando como isso é possível e se essa mudança é permanente. Os pesquisadores observaram níveis pré-pandêmicos de neurotismo, o nível de instabilidade emocional, extroversão, o quanto a pessoa é extrovertida, o nível de aceitação e concordância e, por último, os índices de cuidadoso, caprichoso, organizado e eficiente. Os dados foram comparados com antes e depois da pandemia e os resultados surpreenderam os estudiosos. Eles encontraram mudanças notáveis de personalidade entre a população dos Estados Unidos. As pessoas se tornaram mais introvertidas, menos cuidadosas e caprichosas em relação a diferentes assuntos, principalmente os jovens. O estudo não diz se esse comportamento é temporário ou não e se antigas personalidades podem voltar. Os cientistas estão agora estudando como isso é possível. A pesquisa foi publicada na revista PLOS One. A nossa personalidade ela é formada de 2 fatores aí. Ela é formada tanto da nossa composição genética, né, do que a gente traz aí dentro da nossa genética, mas também do quanto a gente experiencia, como a gente vivencia, como é a nossa educação e também muito do nosso meio ambiente, do que nos cerca, né? E além disso, né, a gente tem que também pensar que mesmo a gente tendo um componente genético, é uma predisposição para isso acontecer. Assim como as pessoas, por exemplo, que nascem com uma predisposição à hipertensão, ela pode ou não desenvolver essa hipertensão dependendo da qualidade de vida, do como ela come, dos exercícios físicos, de como ela faz. Então, muitas vezes, né, a gente acaba tendo uma tendência a olhar o quanto que o ambiente acaba sendo muito mais favorável, né, de trazer essa personalidade à tona ou não. No próximo bloco, a gente te mostra que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, sugere que para combater os transtornos mentais, os escritórios devem adotar sessões de yoga, isso durante o horário de trabalho. Tem também as últimas informações do furacão Ian. Depois de devastar parte da Flórida, a tempestade atingiu agora a Carolina do Sul com muita chuva e ventos devastadores. A gente volta daqui a pouquinho. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Estamos de volta e um estudo apontou que pessoas desconhecidas podem oferecer mais oportunidades de emprego do que amigos ou colegas de trabalho. A pesquisa usou informações coletadas de 20 milhões de usuários de uma das plataformas de networking mais usadas no mundo. A Cone Rocha tem todos os detalhes. A pesquisa durou 5 anos e foi formada por especialistas do LinkedIn, pesquisadores do MIT, Harvard Business School e Stanford University. Eles usaram a teoria Strength of Weak Ties, ou teoria dos laços fracos, do autor norte-americano Mark Granovetter, que tem como foco entender como os laços sociais entre as pessoas interferem na relação profissional entre eles. O resultado foi que as conexões sociais mais fracas do usuário do LinkedIn são 2 vezes mais eficazes que os laços mais fortes na hora de buscar emprego. Mas o estudo gerou controvérsias. De acordo com o New York Times,
defensores da privacidade levantaram a questão sobre o uso de dados pessoais dos usuários da plataforma. Por outro lado, representantes oficiais do LinkedIn afirmaram que não houve violação das regras, nem invasão de privacidade. Eles ainda afirmaram que a pesquisa foi um sucesso e gerou 2 bilhões de novas conexões e 600 mil novos empregos. E já que a gente está falando de trabalho, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, apontaram que 1 bilhão de pessoas possuem algum transtorno mental. 15% são adultos em idade ativa. O problema para o mercado de trabalho. Sabe qual a solução sugerida pela OMS? Yoga. Dá só uma olhada. Segundo as organizações, a maioria das pessoas que enfrenta estresse apresenta sintomas como depressão e ansiedade. Esses transtornos custam à economia global cerca de $1 trilhão. Por causa desses problemas, os trabalhadores acabam tendo a autoconfiança afetada e a capacidade laboral comprometida. Muitos tendem a faltar no emprego. Estima-se que 12 bilhões de dias são perdidos anualmente nas empresas e comércios por crises psicológicas. A OMS recomenda aulas de yoga e relaxamento nos escritórios para melhorar a saúde mental. A organização também sugere a redução da carga de trabalho, controle de comportamento negativo e treinamento dos chefes para ajudar a lidar em crises e ambientes estressantes. Bom, é hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhada como é que vai estar o clima todo final de semana aqui no resto do país. Olha, Boston chuva, mínima de 52, Nova York chuva e Washington também chuva, mínima de 57, máxima de 64. Orlando e Miami, sol entre nuvens, mínima de 67, máxima de 85. Dallas e Houston, sol forte, máxima de 86, mínima de 57 graus Fahrenheit nessa região aí. Vamos dar uma olhada em Washington, Seattle, sol entre nuvens também, tempo encoberto, mínima de 56. São Francisco, sol forte, aí, máxima de 72. Los Angeles, sol entre nuvens, mínima de 71. E Las Vegas, sol forte, como sempre, aí, máxima de 95 graus, mínima de 70 graus Fahrenheit. Mas olha, antes de encerrar, vamos dar mais uma olhadinha, onde é que está o furacão Ian nesse momento. Fábio, bota aí o mapa para a gente dar uma olhadinha. Olha, vocês podem ver que ele chegou nessa linha amarela aí com velocidade de 85 milhas por hora, furacão de categoria 1. Chegou com muito vento, muita chuva, derrubou inclusive um pier aí da região. A gente tem imagens para mostrar para vocês. Olha só, aquele espaço no meio ali, as ondas fortes, a chuva intensa, derrubaram esse pier, que é um ponto tradicional e turístico da região. Voltando aqui para o mapa, o que a gente vê? A partir dessa parte ali, daquele ponto onde ele fica na linha cor azul, ele muda de velocidade, ele passou a ficar 70 milhas por hora, ele reduziu para 70 milhas por hora, veio reduzindo em 60 milhas por hora também, um pouco mais fraco, passou a ser um ciclone pós-tropical. Na região ali, você pode ver que ele está agora na região de Florence, exatamente nesse ponto, ele vai perder mais ainda a velocidade, vai ficar em torno de 30 milhas por hora e a partir dali a tendência é que ele desapareça. Vamos torcer para isso dar certo, né? Bom, Jornal Américas no ar termina aqui. A gente espera então vocês segunda-feira às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta. Você fica agora com mais um episódio da 4ª temporada da série Reis. Boa noite.